por essa temática e que é expressiva, glorificando a Deus através do matrimônio. Gênesis 2, verso 24. Ok? Nós vamos primeiramente usar o texto bíblico, vamos discorrer ele e depois eu vou seguir apresentando algumas explicações de alguns autores, mas seguindo sempre o nosso viés bíblico. Quem encontrou aí Gênesis, amém? Então vamos lá, a palavra de Deus diz assim, Gênesis 2:18. Está escrito assim. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo quanto Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão ela foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Queridos, primeiramente, nós estamos diante de um texto bíblico, mas antes de nós entrarmos nele, eu quero pontuar algumas coisas interessantes para cada casal que está aqui. Sou assembleiano, nasci em um lar assembleiano, fiz seminário também, tanto assembleiano como batista, e me dediquei a essa área ainda jovem. Eu fui professor de biologia e quando comecei a estudar biologia, me interessava muito o corpo humano e eu me dedicava nisso. E um dia eu estava dentro de um barco, meu pai era pastor e fomos evangelizar em um povoado e lá eu ia lendo um livro. E um auxiliar da igreja, ele viu eu lendo um livro de biografia, tinha umas caricaturas, E ele diz, pastor Bené, seu filho está com uma revista pornográfica aqui dentro do barco. Aí meu pai, mas meu filho? Aí ele foi lá onde e ele olhou e disse, o que é isso aí? Eu disse, não, isso aqui é um livro de biologia. Eu expliquei para ele entendeu. Mas daí eu fui observando e vendo o quanto a igreja ela estava atrasada nesse particular. E é bem verdade que nós temos bons livros que foram lançados no Brasil, mas o grande problema é que também os livros que foram lançados no Brasil sobre sexo, eles vêm com o viés da Igreja Católica. Lamentavelmente. Por exemplo, um livro que fez muito sucesso, vendeu até milhões de exemplares, do Tim LaHaye, O Ato Conjugal, é um livro bom. Só que, ao mesmo tempo, é um livro que ensina a ter troca de sexo no sentido da mulher. Se o homem, por exemplo, o homem bajula, se o homem não corresponde bem, se o homem não vai bem, a mulher pode tentar conquistar ele com o sexo. Lamentavelmente, esse viés do sexo de Tim LaHaye, ele não teve uma boa perspectiva. Entre os Lençóis também foi uma obra boa, mas segue no mesmo patamar. E por que é importante vocês compreenderem essa história de sexo? Primeiro, não é fácil o pastor falar de sexo. Por que não é fácil? Porque quando ele se aprofunda, os crentes dizem que ele é saliente. É a primeira coisa, né? Se o pastor se aprofunda, esse pastor é saliente. A segunda coisa que não é fácil é porque tudo que a gente fala, se a gente estudar, o irmão pensa que a gente está também fazendo com a esposa da gente. Entendeu? Até a minha esposa, ela não pôde estar aqui, a mãe dela se operou e ela fez uma cirurgia no coração, por isso que ela não pôde estar. O irmão Sérgio está aqui, o irmão, Deus abençoe. Aqui, vários irmãos da Assembleia de Deus aqui, ó, viu?
do nosso campo. Deus abençoe, viu? Olha, então eu quero dizer aos irmãos que assim não é fácil. Uma vez eu vi um pastor dando estudo bíblico e ele falando sobre a vida sexual. Depois, quando terminou o culto, eu vi várias velhinhas saindo e dizendo: esse pastor é muito saliente, né? A outra questão é que é um assunto muito sério que não pode ser tratado com piadas nem com desprezo. O ato sexual, ele é santo, ele é puro e não deve ser tratado com anedotas, com piadinhas. Então, de início, nós vamos falar sobre isso.